Você valoriza os seus próprios sentimentos? Essa é uma pergunta simples, mas que pode ser bem difícil de responder. Muitas vezes, a gente acha que sentir demais é fraqueza, que se a gente esconder o que a gente tá sentindo, ficar quieto e guardar o que tá passando dentro da gente, esse vai ser o caminho mais seguro. Mas será que é mesmo? Bom, o Shigeo Kageyama, também conhecido como Mob, também passa por isso. Ele é um garoto que nasceu com poderes paranormais e que passou boa parte da vida acreditando que o que ele sentia era perigoso demais. Mob, desde criança, viveu com medo, não de monstros, vilões ou pessoas que pudessem o machucar, mas de si mesmo. Toda vez que ele deixava suas emoções transbordarem, seus poderes saíam do controle, e isso machucava as pessoas que ele mais amava. Então, a solução que o Mob encontrou foi simples: se apagar. Se esconder, viver como se fosse apenas um garoto comum. Ele não queria chamar atenção, não queria se destacar, não queria sentir. E muitas vezes a gente também faz isso. Nós sentimos medo de expressar nossos sentimentos, mesmo que isso seja o melhor a se fazer. Muitas vezes nós não sabemos como expressar o que está dentro da gente, e nós guardamos, acreditando que é mais fácil nos calar do que falar, que é mais fácil esconder o que nós estamos sentindo. A vida do Mob muda bastante quando ele conhece Arataka Reigen, seu mestre. O Reigen é um homem cheio de defeitos, truques baratos e golpes, mas ele foi justamente quem ajudou o Mob a se entender melhor. O Reigen é o mestre do Mob não em relação aos seus poderes paranormais, mas em relação a se tornar uma pessoa melhor. Reigen nunca olhou pro Mob apenas como um ser poderoso. Ele sempre viu o garoto por trás dos poderes. E mesmo que muitas das vezes ele tivesse um jeito meio torto, ele consegue dizer pro Mob que ele não precisava resolver tudo com força, que ele era muito mais do que aquilo que ele carregava dentro da mente. E esse tipo de apoio foi o que começou a abrir os olhos do Mob. O Reigen não é perfeito, muito longe disso, mas ele foi a primeira pessoa a realmente mostrar ao Mob que sentir não era errado, que as emoções dele importavam, e que os poderes paranormais do Mob eram apenas uma característica dele. Escuta aqui, só porque você tem poderes paranormais, não significa que seja menos humano. Existe gente rápida, boa nos estudos e até gente com forte odor corporal. Poderes paranormais são só outro atributo. Você tem que aceitar isso como parte de você enquanto indivíduo e seguir a vida de maneira positiva. Porque o verdadeiro encanto é a gentileza. Vire uma boa pessoa. É só isso. Ao longo do anime, pouco a pouco nós percebemos como o Mob começa a mudar. O Mob se torna alguém mais confiante, menos inseguro, que conversa mais, tem mais amigos e que demonstra até ser mais alegre. O Mob aprende que não precisa fugir dos seus sentimentos, nem esconder o que se passa dentro dele. Ele pode ficar com raiva, pode se frustrar, pode chorar, pode ter medo, porque isso faz parte do que significa ser humano. A jornada do Mob nunca foi sobre ser o mais forte. Embora o anime tenha ótimas cenas de luta, essa é a menor parte dele. Mob sempre foi sobre aprender a aceitar quem você é. Essa é a verdadeira evolução do personagem. Não é aquela porcentagem que sobe na tela até explodir em poder. É a porcentagem com que o Mob evolui aos poucos ao longo do tempo, até chegar ao momento em que ele consegue explicitamente dizer em lágrimas: tomei a decisão de valorizar meus sentimentos. Temos que guardar o que é importante. Mob é um anime muito importante pra mim, e não é só por causa da história ou da mensagem dele, mas porque de certa forma, eu também me vi no Mob. Por muito tempo eu também escondia o que eu sentia. Eu guardava tudo só pra mim, com medo de incomodar os outros, com medo de não ser entendido. E muitas vezes, sem nem saber direito por que eu fazia isso. Era como se acreditar que os meus sentimentos não tinham tanto valor fosse mais fácil do que aprender a lidar com eles. Mas com o tempo eu comecei a enxergar diferente. Eu aprendi que os meus sentimentos importam, que eles são parte do que me tornam quem eu sou. E só quando eu comecei a valorizar o que eu sentia, as coisas começaram a mudar. Na escola, por exemplo, quando eu deixei de lado esse medo e comecei a me abrir um pouco mais, eu descobri que conseguia criar laços de verdade, fazer verdadeiras amizades. E junto com essas amizades eu também encontrei objetivos, encontrei sonhos, encontrei vontade de me tornar alguém melhor. E hoje eu percebo, tudo isso só aconteceu porque eu entendi a importância de olhar pra mim mesmo, de respeitar o que eu sentia, em vez de esconder. E com o Mob eu aprendi que no fim das contas, o que realmente importa não é parecer ser forte, não é esconder o que você sente. O que realmente importa é aprender a se tornar alguém gentil, aprender a ser uma boa pessoa. A história do Mob me ensinou que crescer não é sobre ser ou tentar parecer ser perfeito, é sobre aceitar quem nós somos, com todas as emoções, vulnerabilidades e inseguranças que carregamos. E no fim das contas, esse é o maior poder que a gente descobre, o poder de se aceitar e de valorizar quem nós somos. Bom, isso é o que eu queria trazer nesse vídeo. Comentem aí embaixo a opinião de vocês e me digam também se gostariam de ver eu falando mais sobre Mob. Se curtiram o vídeo, já deixem um like, compartilhem com algum amigo que também gosta de Mob Psycho e se inscrevam no canal para não perder os próximos vídeos. Muito obrigado por assistirem até aqui e até a próxima!